Desde a morte de sua esposa, ele se transformou em um homem fechado, quase irreconhecível até para si mesmo. O empresário, conhecido por sua frieza nos negócios e decisões implacáveis, carregava agora um silêncio constante dentro de casa que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. A mansão, antes cheia de vida, risadas e pequenos momentos em família, havia se tornado apenas um espaço grande demais para a solidão que ele sentia. Seus 2 filhos pequenos eram as únicas luzes restantes, mas até mesmo eles pareciam apagados aos poucos, como se também sentissem o peso da ausência da mãe. Ele tentou resolver isso da única forma que sabia, contratando ajuda. Babás altamente recomendadas, com currículos impecáveis, passaram pela casa uma após a outra. Algumas eram eficientes demais, tratando as crianças como tarefas a serem cumpridas. Outras eram distraídas, mais interessadas no telefone do que nas necessidades emocionais dos pequenos. Nenhuma ficava por muito tempo. Ele sempre encontrava um motivo para dispensá-las, mas no fundo sabia que o problema era mais profundo, não era apenas sobre cuidar, era sobre sentir. Foi em um dia comum, sem qualquer expectativa, que ela chegou. A nova empregada não tinha um currículo impressionante nem roupas elegantes. Seu jeito era simples, quase tímido. Falava com respeito, mas sem exageros. Ele mal prestou atenção durante a entrevista. Estava cansado demais para acreditar que daquela vez seria diferente. Ainda assim, decidiu contratá-la, mais por necessidade do que por esperança. Nos primeiros dias, ele praticamente não notou sua presença. Sua rotina era rígida: acordar cedo, mergulhar no trabalho, voltar tarde e evitar ao máximo qualquer interação emocional. Mas, aos poucos, algo começou a mudar, não nele diretamente, mas ao redor. As crianças, que antes eram quietas e distantes, começaram a demonstrar pequenos sinais de alegria. Risadas tímidas surgiam durante o café da manhã. Conversas baixas podiam ser ouvidas no corredor. Era algo sutil, mas suficiente para chamar sua atenção. Certo dia, enquanto trabalhava em casa, ele ouviu uma gargalhada alta vindo do jardim. Aquilo era incomum. Curioso, levantou-se e caminhou até a janela, tentando não fazer barulho. Ao olhar para fora, viu uma cena que o fez parar completamente. Seus filhos estavam sentados na grama, com os olhos brilhando de entusiasmo, enquanto a empregada contava uma história. Ela usava gestos animados, mudava a voz para cada personagem e ria junto com eles. Não havia pressa, não havia obrigação, apenas presença verdadeira. Ele ficou ali por alguns minutos, observando. Sentiu algo estranho no peito, uma mistura de surpresa e desconforto. Não estava acostumado a ver seus filhos tão à vontade com alguém que mal conheciam. Quando um dos meninos tropeçou ao tentar correr, começou a chorar imediatamente. Antes que ele pudesse reagir, ela já estava ao lado da criança, ajoelhada, abraçando-o com delicadeza. Não era um gesto ensaiado ou profissional, era instintivo, caloroso, quase maternal. Aquela imagem ficou gravada em sua mente. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que não conseguia explicar completamente. Não era apenas gratidão, nem apenas alívio. Era como se uma parte esquecida de sua vida estivesse, lentamente, tentando voltar à superfície. Ele se afastou da janela sem fazer barulho, mas sua mente já não estava mais no trabalho. Naquela noite, ao passar pelo corredor, ouviu novamente a voz dela, desta vez mais suave, quase um sussurro. Ela estava colocando as crianças para dormir, contando outra história, desta vez mais calma. Ele parou por um instante, sem entrar, apenas escutando. E, naquele momento silencioso, percebeu que algo dentro daquela casa estava finalmente começando a mudar. Nos dias que se seguiram, ele passou a perceber detalhes que antes ignorava completamente. Pequenas mudanças que, à primeira vista, poderiam parecer insignificantes, mas que, juntas, transformavam o ambiente da casa de forma surpreendente. As manhãs já não eram tão silenciosas. Havia um aroma leve de café fresco misturado com algo doce vindo da cozinha, e, pela primeira vez em muito tempo, seus filhos desciam as escadas sem serem chamados várias vezes.
Ele começou a ajustar sua rotina sem admitir para si mesmo. Em vez de sair apressado logo cedo, passou a ficar alguns minutos a mais, apenas observando a distância. Via seus filhos sentados à mesa, conversando animadamente enquanto a empregada servia o café da manhã. Não era apenas sobre comida, era sobre cuidado. Ela lembrava exatamente do que cada um gostava, cortava as frutas de um jeito divertido, fazia pequenos desenhos com calda no prato, arrancando sorrisos sinceros das crianças. Aquilo o intrigava profundamente. Como alguém que havia chegado há tão pouco tempo conseguia criar um vínculo tão forte? Ele, que era pai, sentia que havia perdido essa conexão em meio à dor e ao trabalho. E, ainda assim, ali estava ela, reconstruindo algo que ele achava impossível recuperar. Em uma tarde particularmente difícil no trabalho, ele decidiu voltar mais cedo para casa. Sua mente estava cansada, cheia de números, reuniões e decisões pesadas. Ao entrar, esperava encontrar o habitual silêncio ou, no máximo, as crianças entretidas com algum dispositivo. Mas o que encontrou foi completamente diferente. Na sala, os brinquedos estavam espalhados pelo chão, mas não de forma desorganizada, parecia mais um cenário de brincadeira em andamento. Seus filhos estavam sentados no tapete, concentrados, enquanto a empregada os ajudava a montar algo com blocos coloridos. Ela os incentivava com paciência, elogiando cada pequeno progresso, corrigindo sem criticar, ensinando enquanto brincava. Quando percebeu a presença dele, ela se levantou rapidamente, um pouco sem jeito, como se estivesse ultrapassando algum limite. Mas ele não disse nada imediatamente. Apenas observou por alguns segundos. Um dos filhos olhou para ele e, com um sorriso que ele não via há muito tempo, disse animado que estavam construindo uma cidade feliz. Aquela expressão simples atingiu algo profundo dentro dele. Cidade feliz. Era como se, dentro daquela casa que antes carregava tanta tristeza, algo novo estivesse sendo construído. Mais tarde, enquanto trabalhava em seu escritório, percebeu outro detalhe inesperado. Um pequeno papel dobrado foi deixado sobre sua mesa. Ele abriu com curiosidade e encontrou um desenho feito por seus filhos, 3 figuras de mãos dadas e uma quarta um pouco maior ao lado. Abaixo, com letras ainda tremidas, estava escrito, "Nossa família". Ele ficou parado por alguns instantes, tentando entender o que sentia. Aquilo não era apenas um desenho infantil. Era um reflexo de como seus filhos estavam enxergando o mundo novamente. Naquela noite, ao passar pelo quarto das crianças, algo o fez parar mais uma vez. A porta estava entreaberta, e a luz suave iluminava parcialmente o ambiente. Ele ouviu a voz dela, baixa e tranquila. Não era uma história dessa vez. Era uma oração. Ela agradecia pelo dia, pela saúde das crianças e pedia proteção para elas. Mas então, para sua surpresa, ela mencionou também o nome dele. Pediu que ele encontrasse paz, que seu coração fosse leve novamente, que ele não se sentisse tão sozinho. Ele sentiu um aperto no peito, algo que não vinha da dor, mas de um tipo diferente de emoção, algo mais próximo de conforto, talvez. Ninguém havia feito aquilo por ele em muito tempo. Ninguém havia se preocupado com o que ele sentia por dentro. Sem fazer barulho, ele se afastou dali, mas não conseguiu voltar imediatamente ao trabalho. Ficou sentado no escritório, olhando para o desenho sobre a mesa. Pela primeira vez desde a perda da esposa, ele não se sentia completamente perdido. Ainda havia um longo caminho pela frente, ele sabia, mas, de alguma forma, aquela casa já não parecia tão vazia quanto antes. A mudança mais profunda aconteceu de forma inesperada, em um dia cinzento e chuvoso que parecia refletir exatamente o estado emocional que ele carregava há tanto tempo. O empresário passou o dia inteiro lidando com problemas no trabalho, decisões difíceis e pressões que nunca pareciam diminuir. Normalmente, ele ficaria até tarde no escritório, evitando voltar para casa cedo demais. Mas naquele dia, algo o fez agir diferente. Talvez fosse o cansaço, ou talvez uma vontade silenciosa de entender melhor o que estava acontecendo dentro de sua própria casa. Quando chegou, o som da chuva caindo suavemente contra as janelas criava uma atmosfera calma.
Ele entrou sem fazer muito barulho, tirando o casaco ainda molhado, e caminhou lentamente pela sala. Foi então que viu a cena que mudaria tudo. Seus 2 filhos estavam dormindo juntos no sofá, cobertos cuidadosamente por uma manta. Seus rostos estavam tranquilos, algo raro nos últimos meses. Ao lado deles, sentada no chão com as costas apoiadas no sofá, estava a empregada. Ela parecia exausta, com os olhos quase se fechando, mas ainda assim mantinha uma postura atenta, como se quisesse garantir que nada interrompesse o descanso das crianças. Por um momento, ele apenas observou em silêncio. Aquela imagem simples carregava um significado enorme. Não havia obrigação ali, não havia ninguém supervisionando, não havia motivo aparente para tanto cuidado além de algo genuíno. Ela poderia ter ido descansar, poderia ter deixado as crianças sozinhas depois que dormiram. Mas escolheu ficar. Ao perceber a presença dele, ela se assustou levemente e tentou se levantar rapidamente, ajeitando a roupa como se tivesse feito algo errado. Seus olhos demonstravam preocupação, talvez com medo de ter ultrapassado algum limite. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele levantou a mão suavemente, pedindo que ela não se preocupasse. Pela primeira vez, ele não falou como patrão. Sua voz saiu diferente, mais baixa, mais sincera, carregada de algo que ele não costumava demonstrar. Ele agradeceu. Não foi um agradecimento formal ou automático. Foi algo sentido. Ele disse que via tudo o que ela fazia, mesmo quando ela achava que ninguém estava olhando. Falou sobre as mudanças nas crianças, sobre como elas voltaram a sorrir, a brincar, a se sentir seguras novamente. Sua voz falhou por um instante quando mencionou que, por muito tempo, acreditou que nunca mais veria aquela alegria nos olhos dos filhos. Ela ouviu em silêncio, visivelmente emocionada, mas sem interromper. Quando ele terminou, havia um peso diferente no ambiente, não de tristeza, mas de algo que finalmente estava sendo libertado. Ele então fez algo que nem ele mesmo esperava. Sentou-se no sofá, ao lado dos filhos adormecidos, e por alguns segundos apenas ficou ali, olhando para eles. Era como se estivesse redescobrindo aquele momento, aquela conexão simples de estar presente. Lentamente, estendeu a mão e ajeitou a manta sobre eles, imitando o gesto que havia acabado de presenciar. A empregada observava tudo em silêncio, percebendo que aquele não era apenas um momento qualquer. Era uma transformação. Com o passar dos dias, aquela conversa se tornou um ponto de virada. Ele começou a se permitir estar mais presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Passou a jantar com os filhos, a ouvir suas histórias, a participar das pequenas rotinas que antes ignorava. E, sem perceber, começou também a se abrir com ela, não como chefe e funcionária, mas como 2 pessoas que, de formas diferentes, cuidavam das mesmas crianças. O coração dele, antes fechado pela dor da perda, começou a se reconstruir aos poucos. E tudo isso teve início com um gesto simples, quase invisível para o mundo, mas poderoso o suficiente para mudar o destino de todos naquela casa.